Olá, meus queridos alunos. Eu estava aqui pensando em meus bisavós, em meus tataravós. Eu estava aqui pensando como é tão fácil a nossa vida hoje em dia. Apesar de todas essas dificuldades, mas nós temos hoje em dia comida fácil, fácil. Hoje em dia nós temos supermercados, nós temos padarias, nós temos lanchonetes, nós temos roupas. Nós temos a nossa casa com teto, com parede, que protege a gente da vida perigosa à noite, do frio, da chuva, do sol quente de meio-dia. Nós temos água na torneira. E eu estava pensando, os nossos antepassados, será que eles tinham toda essa facilidade? Será que eles tinham comida tão fácil assim? Será que eles conseguiam se proteger da chuva, feito a gente se protege hoje? Eu acho que não. O ser humano é um ser vivo que tem pensamentos. Que pensa, ele é chamado de um ser racional. Nós pensamos. Nós conseguimos domesticar animais. Nós conseguimos pegar o cavalo e fazer com que o cavalo trabalhe para a gente. A gente domesticou o cachorro fica pertinho da gente, protegendo a nossa casa. Nós conseguimos desenvolver formas de trabalhar a terra. A gente hoje não precisa mais se mudar com a família toda procurando comida, procurando um rio que tenha água para a gente beber. A história, ela fala das realizações do ser humano, do homem. Então, se a gente for pensar agora, bem lá atrás, lembrar da época em que o ser humano vivia em cavernas e que eles não plantavam a comida que eles utilizam todos os dias para matar a sua fome. Hoje em dia, sua mãe chama você e diz assim: vem aqui, vá ali no supermercado e compre 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Passe na padaria, traga R$ 5 de pão, compre leite e traga também um pedaço de charque para a gente comer com cuscuz de noite. Não é mesmo? Então, olha que facilidade. Meus queridos alunos, vocês já pararam para pensar que muito lá atrás, os seres humanos tinham que sair caçando para poder comer e que eles não tinham a comida todos os dias assim, facinho, feito a gente tem? Não. Eles tinham que sair por aí caçando, procurando animais para conseguir capturar, para conseguir comer. E tem mais. Comiam as frutas que achavam ao seu redor. E tem mais. Muito antigamente, eles não conheciam o fogo, viu? Eles vieram descobrir o fogo muito depois. E quando eles descobriram o fogo, começaram a cozinhar a comida. E vocês sabiam que antigamente, muito antigamente, não existia dinheiro para ir comprar as coisas. As pessoas trocavam. E tudo isso foi uma evolução do ser humano. E com o passar do tempo, o homem foi se aperfeiçoando. Ele passou a cultivar a terra. Ele passou a plantar feijão. Ele passou a plantar arroz. Ele passou a criar a galinha que ele ia comer no almoço, que ele ia fazer a sua canja. Ele passou a plantar o chuchu, a cultivar o maracujá. Ele passou a domesticar os cavalos, para que pudessem fazer viagens grandes sem se cansar tanto. E depois de muitos e muitos tempos, o homem desenvolveu a roda. E começou a pensar mais um pouco. E começaram a desenvolver os automóveis. Imagina, eu estava pensando aqui numa história que minha avó contou. Ela disse que quando o meu bisavô era vivo, ele ia para Caruaru buscar bois e levava para Recife para vender.
E será que ele ia naqueles caminhões que carregam boi? Não. Ele passava dias e dias em cima de um cavalo, viajando. E quando chegava em Caruaru, descansava para poder voltar para Recife, porque é muito longe. Então, tudo isso são evoluções, são realizações que os seres humanos conseguiram chegar, conseguiram desenvolver formas que hoje em dia vocês, eu, meus filhos e até mesmo meus pais pudessem viver de uma forma melhor. Vocês já pararam para pensar que antigamente o ser humano deitava no chão, que não tinha cama e que para eles se protegerem à noite, eles faziam fogo para que os animais não chegassem perto e eles se sentissem mais protegidos. Então vejam bem, com o passar do tempo, o homem foi se aperfeiçoando, passou a cultivar a terra, a criar gado, a armazenar os cereais, a construir as suas casas, a tecer suas roupas, a viver em comunidade. Com a descoberta da utilidade dos metais, ele começou a produzir os mais variados utensílios e instrumentos. Com o auxílio desses novos instrumentos, o homem passou a produzir mais, melhor e em menos tempo, originando os excedentes de produção, isto é, uma produção maior do que é necessária. E surgiram as primeiras cidades, e com elas, o comércio de materiais e de objetos de artesanato. As relações sociais foram se modificando. A terra, que era uma propriedade coletiva, foi dividida de maneira desigual. Dessa forma, surgiu a propriedade privada. E com ela, as desigualdades sociais. É dessa época a invenção da escrita. Todas essas transformações representam a transição para um novo período que muitos historiadores chamam de história e que dura até hoje. Então, tudo isso, todo esse desenvolvimento faz parte da minha história, faz parte da história de vocês. Nossos antepassados, nossos tataravós, nossos bisavós, sofreram muito mais. Eles não tinham essa estabilidade que nós temos hoje. Eles não tinham essas casas confortáveis que nós temos hoje. Eles não tinham a internet. Eles não tinham o telefone. Eles não tinham o computador. E é sobre isso que a próxima aula de história nós vamos estudar. Um cheiro bem grande para vocês. Tchau, tchau, meus alunos.